Bom dia a todos, professor Ernesto falando. O objetivo de nossa aprendizagem hoje é apresentar alguns conceitos, princípios e parte de tipos de planejamento. Vamos abordar também o controle e avaliação feito pelas empresas e apresentar outras alternativas estratégicas que são adotadas pelas empresas. As empresas possuem 3 níveis de liderança e, consequentemente, 3 níveis de planejamento. É o nível estratégico, nível tático e operacional. Vamos trabalhar hoje com esses dois níveis, tanto tático como operacional. O segundo nível, que é o planejamento tático, né, ele está relacionado aos objetivos de curto prazo, enquanto que o nível estratégico está relacionado a longo prazo, o nível tático é a curto prazo. Essas ações afetam apenas um determinado público da empresa. E o principal objetivo é otimizar determinadas áreas e não toda a empresa, sendo desempenhada por níveis organizacionais intermediários, ou seja, de lideranças intermediárias. O terceiro nível, que é o operacional, ele tem como objetivo a formalização das metodologias de desenvolvimento e implantação estabelecida. Nesse nível de ação estão os planos de ações, os planos também chamados operacionais. Então, você tem 3 níveis. O nível estratégico, ele pensa, ele estabelece qual o melhor caminho que a empresa vai seguir, ele passa essa decisão para o nível tático, o tático vai decompor esse planejamento estratégico e o nível operacional vai executar as ações, planos, projetos que foram estabelecidos pelo nível estratégico e decomposto pelo nível tático. Aqui nós temos, novamente, só para fortalecer, o nível institucional, também chamado nível empresarial, que está dentro dele o planejamento estratégico. Então, nós temos um mapeamento ambiental, avaliação das forças e limitações da organização, incerteza e previsibilidade. Nesse plano aqui, nesse nível aqui, a empresa os seus gestores têm que ter conhecimento das forças e fraquezas, que são seus pontos internos, mas também ele tem a obrigação de conhecer, monitorar, avaliar o ambiente externo, observando a questão das oportunidades e as ameaças. Feito esse planejamento, o segundo nível, que é o intermediário, ele vai decompor, ele vai separar em ações, planos, projetos, esse planejamento estratégico, e aí ele tem como uma tradução e interpretação das decisões estratégicas em planos concretos no nível departamental. Cada departamento vai estabelecer, de acordo com o que o planejamento estratégico estabeleceu, ele vai favorecer agora em planos, em ações, em projetos, e entregará para o terceiro nível, que é o operacional. Então, nós temos planejamento operacional, desdobramento dos planos táticos e de cada departamento em planos operacionais para cada tarefa ou atividades, certeza e previsibilidade. Então, nesse momento, no planejamento operacional, é onde serão executado tudo que foi pensado e foi planejado. Então, nós temos o estratégico, alta administração, visão da empresa, forte orientação externa. Como eu falei, ele tem que estar acompanhando o ambiente externo, tanto as ameaças como as oportunidades, né? Foco ao longo prazo, são características, né, desses planejamentos. Objetivo geral, estabelecido aqui no estratégico, e os planos genéricos. Já no tático, que é o intermediário, geralmente são compostos por gerentes executivos, e algumas empresas utilizam membros da diretoria. Então, visão por unidades de negócio ou departamento, foco ao médio prazo, definição das principais ações por departamento. E aí, feito essa decomposição da orientação do planejamento estratégico, o operacional vai decompor isso em ações operacionais. Então, ele tem uma visão por tarefas rotineiras, foco em curto prazo, definição de objetivos e resultado bem específico. Então, nesses 3 níveis de planejamento, as empresas conseguem adquirir vantagem competitiva para poder competir num mercado tão competitivo como é o mercado globalizado.
O interessante é que o grande objetivo do planejamento tático é otimizar determinada área de resultado e não a empresa como um todo. Trabalha, portanto, com a decomposição dos objetivos, estratégias e políticas estabelecidas pelo estratégico, isso nós já falamos. Ainda sobre o planejamento tático, é de responsabilidade dos níveis organizacionais intermediários, só estou aqui reforçando, e a sua principal finalidade é a utilização eficiente dos recursos disponíveis para a consecução dos objetivos previamente fixados. Existem algumas diferenças que são importantes, né, no planejamento tático. Primeiro é o nível de decisão, né, o nível temporal e amplitude de efeito. No nível de decisões, o planejamento tático é decidido e desenvolvido nos escalões médios da empresa, isto é, no nível intermediário. Quem vai decidir como serão decompostas as estratégias lá do nível que foram estabelecidos, lá do nível, no nível estratégico, vão ser exatamente os gerentes executivos, chefias, e como eu falei, algumas empresas se utilizam de algum diretor ou de todos os diretores, mas geralmente os diretores estão no nível estratégico. Um aspecto importante é a dimensão temporal. Nesse planejamento tático, ele é dimensionado a médio prazo. No estratégico, é a longo prazo. E nós vamos ver que no operacional é a curto prazo. Amplitude de efeito. As decisões envolvidas no planejamento tático abrangem parte da empresa, isso é, sua amplitude é departamental. Quando vem a decisão, né, que foi formulada pelo nível estratégico, o nível tático, planejamento tático, ele vai trabalhar de acordo com cada departamento, porque muitas vezes essas decisões não envolvem diretamente todos os departamentos, toda a empresa, mas alguns departamentos. E também pode ocorrer a nível de unidade de negócio, né? Que a gente já viu que seria uma unidade de negócio na aula passada. Então, nós teríamos os planos aqui, nós temos os planos estratégicos, né? E ele desce para os planos táticos, então, plano de marketing, como é que o marketing vai desenvolver aquela estratégia que foi estabelecida aqui no plano estratégico, plano da produção, plano de pessoal, treinamento, capacidade, plano financeiro, reduzir custo, aumentar lucro, lucros marginais nos produtos. Então, cada departamento, nesse nível tático, ele vai ter que utilizar planos, ações, projetos para atender o que o plano estratégico definiu. No entanto, todos eles trabalham numa visão sistêmica, interligados, harmoniosamente. Se um deixar de atender os planos estratégicos, vai comprometer com certeza, irá comprometer com certeza os outros departamentos. Cada um dos planejamentos operacionais, aqui nós vamos falar agora sobre o planejamento operacional, que é o terceiro nível. Primeiro nível é planejamento estratégico, segundo tático e o terceiro operacional. É a formalização através de documentos escritos e metodologias de desenvolvimento e implantação estabelecida. Então, cada um desses planejamentos operacionais deve conter alguns detalhes, por exemplo, os recursos necessários para ser desenvolvido e implementado. Ora, como que uma empresa pode desenvolver uma atividade produtiva se os recursos não são disponibilizados? Então, nesse planejamento tem que estar muito claro como os recursos serão alocados para cada ação, para cada projeto, para cada atividade. O procedimento básico a serem adotados. Então, aqui no planejamento tem que ser muito claro quais são os procedimentos, quais são as definições, como irá funcionar cada etapa, como será executada cada um dessas ações, dessas atividades, desses projetos. Os resultados final esperados, é lógico que quando você planeja, você tem uma noção de onde você quer chegar. Então, é importante que você tenha no planejamento já decidido quais são os resultados que se espera, porque na parte de controle eu tenho que ter algum parâmetro. Se eu não sei qual é o resultado que eu espero da minha atividade produtiva, fica difícil eu saber se eu estou atingindo ou não metas, ou cumprindo ou não o que foi estabelecido pelo planejamento estratégico, subsequentemente o tático. Os prazos estabelecidos tem que ter um cronograma, você tem que estabelecer nesse momento
como as coisas irão acontecer, quando, né? Como, né? Para que você possa acompanhar se realmente os processos estão dentro do que foi planejado. Os responsáveis pela sua execução e implementação. É importante na direção de uma empresa a determinação de quem tem responsabilidade, quem lidera o processo, né? Quem participa do processo. Então, isso é muito forte no planejamento operacional. O planejamento operacional preocupa-se basicamente o que fazer e como fazer, como estabelecer, né, um nível em que a tarefa será executada. Então, assim, na condição de que eu tenho que saber como fazer, né, e como esse nível deve acontecer para que as tarefas sejam executadas. Apesar de serem heterogêneos, diversificados, os planos operacionais podem ser classificados em 4 tipos. Primeiro, planos relacionados com método, denominado procedimento. Quais são os procedimentos que irão acontecer dentro dos processos, dentro da atividade que está sendo planejada? Planos relacionados com dinheiro, denominados orçamento. De onde sairá o orçamento para que essa atividade que está sendo planejada no planejamento operacional, no nível operacional, irá acontecer? Então, eu preciso ter orçamento, eu preciso ter recursos para poder desenvolver. E também saber aplicar bem esses recursos. Planos relacionados com tempo, denominado programas ou programações. E aí é o que nós colocamos a necessidade de um cronograma muito bem elaborado, né? E planos relacionados com comportamento, denominado regulamentos. O comportamento aqui entra também o comportamento de processo, mas principalmente o comportamento de quem está desenvolvendo, está envolvido nesses processos. Então, o que se espera de cada departamento, de cada membro desse departamento, da liderança, né, desse departamento ou dos seus membros. Aqui nós teríamos, né, só para ilustrar, nós temos o plano estratégico, então nós temos desdobramento no plano financeiro, no planejamento de produção, marketing, RH, e cada um vai fazer o seu planejamento agora para operacionalizar os objetivos que foram traçados aqui no planejamento estratégico. Observe que todos eles buscam alcançar o quê? Um objetivo comum. Então, se você pega, por exemplo, aqui RH, treinamentos, plano marketing, venda e propaganda, né? Então, cada um desses aqui vai canalizar todas as suas energias para atender, alcançar os objetivos que foram pré-estabelecidos em cada departamento desse e levar um objetivo geral da empresa. Aqui nós temos, novamente, exemplo de tipos, né? O estratégico, planejamento estratégico, tático, planejamento de mercado, financeiro, produção, RH, planejamento organizacional. E aqui nós temos, por exemplo, planejamento de mercado, plano de lançamento de novos produtos. Então, o marketing aqui iria fazer um plano para lançar novos produtos. Vai querer fazer uma promoção, então ele tem que determinar um planejamento, dentro do planejamento operacional, planos que promovam, que venham a ter uma promoção de um produto ou de vários produtos. Quando você vai no financeiro, né, plano de fluxo de caixa, demonstrativos, contábeis, projetados, produção, plano de capacidade da produção, qual é a capacidade da minha produção. Enfim, você tem dentro aqui os departamentos, né, departamento marketing, você tem financeiro, produção, RH, planejamento da organização como um todo, e cada departamento desse vai estabelecer planos de ações para poder atingir o que foi planejado aqui no planejamento estratégico. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o controle. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ter controle, seja ele a nível pessoal ou profissional. Dentro das organizações, o controle é fundamental. Então, o controle estratégico ele consiste em determinar se as medidas estratégicas da organização são eficazes para atingir os objetivos. Ora, se você tem um planejamento estratégico, você pensa algumas estratégias. O planejamento tático vai desenvolver isso a cada departamento, vai desdobrar esse planejamento estratégico. E você tem um planejamento operacional, o que vai acontecer? No momento em que você começa a executar, é importante que haja um controle, uma avaliação de todos esses processos.
e se esses processos estão seguindo o caminho que foi planejado. Portanto, o controle estratégico ele tem essa função, né? E esses objetivos não foram atingidos, se esses objetivos não forem atingidos como planejado, a função controle deverá modificar as estratégias da empresa ou sua implementação, de modo a melhorar a capacidade da organização para atingir os seus objetivos. Paracerto, né, que é um autor, ele diz o seguinte: controle estratégico é um tipo especial de controle organizacional que busca monitorar e avaliar e criar a avaliação dos processos administrativos estratégicos, da administração estratégica, para garantir o funcionamento adequado conforme planejado. Então, é o que eu falei, eu tenho um planejamento estratégico, esse planejamento estabelece estratégias, caminhos que a empresa vai seguir, o planejamento tático vai desdobrar em departamentos ou em unidade de negócio, cada departamento vai criar alguns planos para que possa atingir o objetivo estratégico, o objetivo organizacional, mas vejamos bem, se não houver controle, pode ser que o marketing promova uma determinada ação que vai em encontro ao planejamento estratégico, que não vai favorecer que o objetivo organizacional seja cumprido, né? Então, nesse sentido a importância do controle estratégico. Então, nós temos aqui 3 fases, né, desse controle. Primeiro, mensurar o desempenho da organização. Eu tenho que conhecer qual é o desempenho atual da organização. Segundo passo, comparar o desempenho obtido com os objetivos e metas estabelecidos. Então, eu tenho que ter parâmetros. Quando eu tenho já um parâmetro de como a empresa se encontrava, e agora eu estou analisando como ela se encontra agora, no presente, eu tenho como comparar os desempenhos, e aí eu vou ver se realmente houve, o planejamento foi bem orquestrado, foi bem desenvolvido, para que eu possa manter ou modificar. E a terceira fase é elaborar o fato causa-ação. Então é o seguinte: se houver necessidade de correções, isso se houver porque aconteceu algum problema durante a execução. Mas o importante é que o planejamento estratégico ele não ocorre somente no final, ele passa por todos os processos, por todas as atividades, por todos os planos, para que não haja desperdício, retrabalho no final. A função do controle e avaliação pode ser utilizadas como instrumento administrativo para corrigir ou reforçar o desempenho apresentado, aquilo que eu falei. De repente, a produção está desenvolvendo executando um determinado plano e ocorre um problema numa máquina, né? Essa máquina tem uma quebra e tal, então eu vou ter que promover ações para corrigir, né? Para que o desempenho aconteça. Ou então eu vou reforçar através de ações para que a produção, no caso, como eu dei exemplo, ela possa chegar a um objetivo esperado. Informar sobre as necessidades de alterações nas funções administrativas, do planejamento, né, organização e direção. É interessante que haja, como nós falamos, dentro da administração estratégica, da gestão estratégica, uma visão sistêmica. Porque, embora que seja decidido estrategicamente, passando pelo tático operacional, toda a empresa tem que estar envolvido nesses planejamentos, nesses objetivos para que seja atingido. Então, é importante que o canal de comunicação, as informações sejam bastante divulgadas para que toda a empresa tenha a capacidade de perceber o que está acontecendo e das mudanças que podem vir a acontecer. Proteger os ativos da empresa, financeiro, tecnológico, humanos, contra furtos, roubos e desperdícios. Quando eu faço um controle, esse controle, nós chamamos de controle estratégico, mas ele envolve toda a empresa num objetivo só. Quando a gente fala financeiro, por exemplo, o setor financeiro, departamento financeiro, está aplicando bem os recursos, porque muitas vezes a empresa pode ter prejuízo no financeiro, não por conta de roubos, mas a má aplicação daquele recurso no investimento, numa compra, etc.
Tecnológico. Proteger os ativos tecnológicos significa dizer o seguinte: a empresa está utilizando bem a tecnologia que ela possui. Existem tecnologias mais avançadas, minha tecnologia obsoleta, né? Humanos. Então, tem a questão de você ver o seguinte: esse funcionário está bem qualificado, ele está bem treinado, ele está motivado, né? Porque nós sabemos que o recursos humanos de uma organização, o setor humano, ele talvez não, com certeza, o fator mais importante dentro da organização. E furtos, roubos, desperdícios tem que acompanhar, porque muitas vezes uma empresa trata, alguns setores podem tratar os seus recursos sem muito zelo. Então, é importante que haja esse controle para que a empresa possa ter sucesso e não ter perdas. Outra função importante do controle estratégico e avaliação é garantir a manutenção ou aumento da eficiência, eficácia e efetividade. Lembre-se que a eficiência é fazer mais com menos. A eficácia é atender o objetivo, a eficiência é quando minha empresa é eficiente, eficaz, ela passa a ter efetividade, né, na consecução dos objetivos. Então, quando você tem um controle, quando você faz avaliações e você percebe que pode modificar algo, pode melhorar, né? Então, principalmente dentro da gestão de qualidade, que é uma gestão contínua na qualidade, então é importante que esse controle dê um feedback, essa avaliação forneça feedbacks para que garanta a manutenção dessa eficiência ou talvez até o aumento, né? Outra função seria informar se os programas, projetos e planos de ação estão sendo desenvolvidos de acordo com o estabelecido e apresentado. Então, você precisa de parâmetros. Quando você faz o planejamento, a gente viu lá atrás, que é importante que você estabeleça quais são os resultados que você espera, os resultados finais que você espera. Então, você começa a fazer, comparar, usando esses resultados finais esperados com o que está sendo produzido, para que você possa chegar a esse objetivo final, a esse resultado final. Então, é uma das funções do controle e avaliação mais importante, que é fazer com que todos os programas, projetos, planos estejam sendo desenvolvidos dentro do que foi planejado. E outra função seria informar se os recursos estão sendo utilizados da melhor maneira possível. Aqui é um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção. Vocês sabem que pode ser na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na profissional, os recursos têm que ser muito bem alocados. Se você ganha 10 mil reais, 5 mil reais, 2 mil reais, não importa. Você tem que pegar esse recurso e alocar da melhor forma possível. Porque os recursos nas organizações, na nossa vida, na sociedade como toda, eles são escassos. Ninguém tem recursos sobrando. Então, eles têm que ser muito bem alocados, utilizados. E nós vamos ter essa certeza se os recursos estão bem utilizados, estão bem alocados, exatamente no controle e na avaliação. Pode ser que o financeiro aloque mais recursos numa determinada área, certo? Em detrimento de outra. E de repente, esse recurso está desequilibrado. Era para ter vindo mais recursos para essa outra área. Então, é importante que o controle e a avaliação tenha muito cuidado nessa área financeira. Aqui nós são todos 3 níveis, né? Nós temos institucional, intermediário operacional, tipo de controle estratégico, tático operacional, conteúdo genérico e sintético, né? Uma coisa muito sintética, muito global, né? No tático, menos genérico e mais detalhados, e no operacional nós vamos ter mais detalhes e mais analítico, porque aí nós vamos criar vários planos dentro de cada departamento que foi estabelecido aqui no tático, e esses planos têm que ser bastante detalhados e analisados. O controle, na realidade, o controle e a avaliação, eles vão se dar com mais força, digamos assim, eles vão atuar com mais efetividade no operacional. Tempo direcionado para o longo prazo, como nós já falamos, né? Isso no estratégico. No tático, médio prazo, e operacional, curto prazo. Amplitude, macro-orientação, aborda a empresa como uma totalidade, como um sistema. Então, o tático, ele vê a empresa como um todo,
todo, ele não vê os departamentos isolados. Já o estratégico, né? Desculpe, o estratégico ele vê a empresa como um todo, como um sistema que é formado de subsistemas, que são os seus departamentos. Então, quando você chega no tático, abordado cada unidade da empresa, departamento ou cada conjunto de recursos isoladamente. Então, nesse momento, a amplitude vai ser departamental. Então, eu vou pegar o que foi estabelecido pelo o planejamento estratégico e vou diluir, vou decompor para cada departamento. E aí, cada departamento vai fazer a sua micro-orientação, que é abordar cada tarefa ou operação isoladamente. Então, o tático aborda departamento por departamento, e o operacional, cada departamento vai criar seus planos, como nós dizemos anteriormente. Fases do processo de controle da avaliação. Elas são fases importantes. Primeiro, estabelecimento de padrões de medidas e avaliações. Então, eu tenho que estabelecer padrões, né, dos objetivos, desafios, metas, estratégias, políticas, projetos, bem como normas de procedimento. Pode ser tangível ou intangíveis, vagos ou específicos, explícito ou implícito, bem como referindo-se à quantidade, qualidade e tempo. Então, eu vou estabelecer padrões para que todos os processos, todas as ações, todos os projetos, todas as atividades estejam dentro de padrões pré-estabelecidos, seja em qualquer uma dessas áreas que eu falei, seja nos objetivos, nos desafios, nas metas, nas estratégias, nas políticas, nos projetos, tem que ter padrões. Deixa eu explicar o que seria um padrão. Por exemplo, para ficar mais tranquilo, como é que se estabelece padrões? Você sabe que se você tem 10 vendedores numa loja, numa sapataria, por exemplo, cada um desses vendedores ele tem uma característica própria. Então, o que vai acontecer? Cada um vai vender de acordo com a sua característica, vai atender o cliente de acordo com suas características. Só que a empresa sabe que não pode deixar à vontade, ela tem que criar alguns padrões de comportamento. Por exemplo, nenhum vendedor desses 10 que tem na loja, ele pode tratar o cliente por você, por tu, certo? Vai ser sempre o senhor ou a senhora. Isso é um padrão de comportamento que todos terão que fazer. Então, você está padronizando. Você pode estabelecer que cada vendedor ele não pode tocar em nenhum cliente, não pode ter contato físico, certo? Então, tem vendedor que gosta de pegar no braço, na mão, não tem isso. Você não tem isso, os contatos. Isso é um padrão da loja, ele não aceita. Outro padrão para os vendedores, por exemplo, sempre buscar atender o cliente de uma forma gentil, né? Não demonstrar em nenhum momento que o cliente está sendo abusivo, no sentido de, por exemplo, experimentar vários tipos de sapato e tal, e sempre mostrar. Então, você cria padrões. Isso aqui eu estou dando exemplo para vocês entenderem o que é criar padrões. Você vai criar padrões para que os objetivos, desafios, metas, estratégias, políticas, projetos, atividades possam ser desenvolvidos dentro de padrões pré-estabelecidos. Medida do desempenho apresentado, significa estabelecer o que medir e selecionar mediante critérios de qualidade e tempo. Pessoal, é incrível como eu não posso fazer medir ou estabelecer se isso é bom, é ruim, se é alto, é baixo, se eu não tiver parâmetros, se eu não tiver índice, se eu não tiver medida de desempenho. Que parâmetros são esses? Por exemplo, se uma pessoa chegar e dizer assim, professor Ernesto, o senhor é baixo ou é alto? Não sei. Eu sou a altura que eu tenho. Mas se tiver um cara de 2 metros ao meu lado, e o cara um outro perguntar, professor, o senhor é baixo ou é alto? Em relação a esse indivíduo aqui, que é o parâmetro que eu tenho, eu sou baixo. Né? Aquela pessoa é gorda. Em relação a quê? Uma pessoa que pesa 80 quilos é gorda, ok. Mas tem uma que pesa 120. Então, essa de 80 já não é gorda. Então, nós temos que ter medidas de desempenhos para ser apresentado, para que a gente possa, em algum momento, utilizar essas medidas como parâmetros, para fazer exatamente a comparação do realizado com o esperado. Se eu não tiver essas medidas, esses parâmetros, eu não tenho como comparar.
né? É aquela história, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Todos os dois pesam 1 quilo, só que o chumbo vai ter menos volume do que o algodão, né? Então, assim, eu preciso ter medidas, parâmetros. Então, qual tem mais volume em 1 quilo de chumbo e algodão? Então, aí eu já sei que quem tem mais volume é o algodão, né? Então, essas medidas são fundamentais, porque aí eu vou ter que fazer um outro momento, que é a comparação do que está sendo realizado e o que é esperado. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver parâmetro. Por exemplo, a meta da minha empresa é produzir 1.000 unidades de parafuso. Ok. Quando eu vou fazer o controle, a avaliação, eu tenho como parâmetro que o meu resultado final são 1.000 unidades. Ok? E eu estou produzindo somente 600 até agora. Mas dentro do meu cronograma, nós utilizamos 60% do tempo, dos recursos. Então, eu quero dizer o seguinte, que esse processo de produção do parafuso está dentro do combinado. Mas imagina, eu tenho que produzir 1.000 parafusos, certo? E nós já só produzimos 600, já utilizamos 80% dos recursos, tempo, etc, etc. Com certeza, eu não vou conseguir, com os 20% restantes, atingir 40% da produção. Então, o controle e a avaliação, ele precisa primeiro criar medidas, parâmetros, para depois comparar o que está sendo realizado com o esperado. E ele também tem como função principal e importante, não menos importante que as outras, é uma ação corretiva. Essa ação tem como objetivo eliminar os desvios significativos na execução ao ser detectado, né? É que o executivo detectou, o empregado detectou. Então, o mesmo para reforçar aspecto positivo apresentado. As ações corretivas, elas podem ser dentro do próprio processo, mas pode ser também preventivas. Então, você vai criar uma ação que vai corrigir antes que aconteça, né? Então, é importante para o desempenho da empresa. Ainda sobre o controle, né, é um processo cíclico, segundo já Venato, e interativo, e se constitui de 4 fases: estabelecimento dos padrões críticos, nós já falamos, avaliação do desempenho da organização, comparação e ação comparativa. Eu coloquei 2 autores para que vocês pudessem, mas tem a mesma finalidade. Então, eu tenho aqui, estabelecer objetivos e padrões, certo? Avaliar o desempenho atual, comparar esse desempenho com os objetivos e padrões e adotar ações corretivas quando necessário. Avaliação de desempenho. Quanto à avaliação de desempenho junto ao resultado organizacional, o autor diz o seguinte: a avaliação é o julgamento, juízo ou veredito comumente utilizado na administração. Tem como base alguma referência como um padrão, um indicador ou uma métrica tomada como base. Lembra que eu falei que nós temos que criar medidas de desempenho? É exatamente esse padrão que nós temos que estabelecer. Então, por exemplo, eu estou produzindo biscoito e dentro do meu padrão de qualidade foi estabelecido que cada biscoito, na hora da torragem que ele vai ser torrado, ele tem que estar a 60 graus centígrados de torragem. Então, esse é o padrão. Todos os biscoitos, em tese, tem que estar com esse padrão de 60 graus. Se não tiver, ele está fora do padrão, né? Pode ser indicadores financeiros, né? Pode ser indicadores de tempo, pode ser métricas no sentido de quantidade. Então, a avaliação de desempenho ele vai se dar exatamente dentro desse referencial de padrões, de indicadores. Outra coisa que ele fala é que a avaliação necessita para a sua eficiência de uma noção exata daquilo que se pretende medir ou mensurar. Qualquer coisa que você vai fazer, eu tenho que ter um foco, tenho que ter um objetivo. Então, eu tenho que determinar o que eu quero medir. Deixa eu dar um exemplo de um desempenho, uma avaliação de desempenho de empregado. Suponhamos que vocês estão numa empresa e o gerente de RH falou: nós teremos aqui um programa, vai acontecer uma avaliação de desempenho na próxima semana. Ok. E aí vocês aguardam até a próxima semana para fazer a avaliação de desempenho. Só que para a sua cabeça vai funcionar meio difícil. Primeiro, por que estão fazendo essa avaliação de desempenho? Segundo, né, para quê? Qual o objetivo? Né? O que vai ser avaliado? Então, quando nós pensamos em avaliar desempenho
da organização ou de um funcionário, nós temos que estabelecer o que é que nós vamos avaliar. Então, o gerente poderia ter dito o seguinte: olha, a próxima semana nós teremos uma avaliação de desempenho, onde nós iremos avaliar as habilidades técnicas de cada funcionário. Então, eu sei que ele não vai avaliar a minha habilidade interpessoal, não vai avaliar minhas competências, somente ou principalmente a avaliações de habilidades técnicas, ou seja, o que eu desenvolvo no dia a dia. Então, é importante que, quando se pensa em avaliação de desempenho, saber que desempenho, por exemplo, na organização, nós vamos fazer o grupo gestor do controle e avaliação vai fazer uma avaliação do desempenho financeiro da empresa. Então, nesse momento, eu não estou me preocupando com a questão de como a produção está acontecendo, de como o marketing está acontecendo, de como o RH está acontecendo. A minha preocupação é só no setor financeiro. Eu vou ver qual é a avaliação de desempenho desse setor. E aí eu tenho que ter parâmetro, tenho que ter uma referência. Ficou decidido que nós teríamos uma rentabilidade no final do ano fiscal de 10 milhões de reais, um exemplo, né? Então, a empresa vai conseguir atingir essa meta? Se não vai, por que não vai? Então, eu tenho um parâmetro, que são os 10 milhões de reais. Ok? Aqui nós temos no plano estratégico, né? Consistência, que tem que ter consistência, etc. Então, nós temos consistência interna, capacidade da empresa, recursos da empresa, escalada de valores dos executivos e funcionários e cultura organizacional. Existe dentro do planejamento, né, verificar se a empresa tem consistência para que nós possamos promover algumas atividades, algumas estratégias. No nível de externos, consumidores, quem são? Fornecedores, eles atendem a empresa bem com os recursos externos que são que interferem na organização, a legislação, os concorrentes, distribuidores, plano de governo, conjuntura econômica, todas essas consistências, esses fatores externos, eles interferem diretamente nos fatores internos da organização. Os riscos envolvidos, por exemplo, capacidade da empresa, um risco financeiro, né? Os riscos econômicos, riscos sociais e risco político. Esses estão principalmente na área global, no macro da economia. Então, é importante que todas essas consistências, todos esses fatores sejam analisados. Horizontes, né? Impactos recebidos e exercidos a curto prazo, médio e longo prazo. Então, por exemplo, se você imagina uma pandemia dessa, como funciona a cabeça de um gestor estratégico nesse momento? Quais são as certezas e incertezas que irão acontecer no horizonte próximo, de médio prazo e longo prazo? Então, são pontos que têm que ser analisados dentro desses planejamentos, levados em consideração dentro do planejamento. Alternativas estratégicas das empresas. A estratégia empresarial está mergulhada em múltiplos fatores e componentes internos e externos. Nós sabemos que uma empresa ela é um sistema formado de subsistemas, que são os seus departamentos. Dentro dessa empresa, nós somos obrigados a estar fazendo análise, monitoramento dos pontos fortes e pontos fracos. Mas, além disso, de eu conhecer a minha empresa, conhecer muito bem o que eu sou forte, o que eu sou fraco, eu sou obrigado a conhecer os fatores do ambiente externo, dos ambientes externos, que são dois. É o operacional, ambiente externo operacional, e o ambiente externo macro. Esse ambiente externo, ele é um fator, eles são fatores limitantes para a organização. E o mais interessante, no ambiente externo, a empresa não tem, em nenhum momento, controle sobre esses pontos. Uma crise como essa agora da pandemia, a empresa não pode fazer nada. O que ela vai fazer é se defender com os pontos fortes e fracos que ela tenha. Então, é fundamental que, dentro dessas alternativas das estratégias, eu conheça bem todos os fatores internos, pontos fortes e fracos, e todos os fatores externos, que são muitos elementos, né, que compõem esse elemento, esse ambiente externo, como, por exemplo, cliente, fornecedor, governo,
setor financeiro, tecnologia, concorrentes, fornecedores, e entre outros, todos os stakeholders, ou seja, partes interessadas na minha empresa, então sou obrigado a ter um controle, ter uma visão, né, o controle do ambiente interno e uma visão do ambiente externo, um conhecimento, um monitoramento, analisar esse ambiente externo constantemente para que eu possa tomar decisões dentro dessas limitações que ele impõe à empresa. Portanto, depois de estabelecer os objetivos empresariais, que isso aí a gente faz lá no propósito da organização, na intenção, missão, visão, abrangências, princípios e valores e objetivos empresariais organizacionais, a estratégia é o conjunto de decisões das quais dependerão os recursos, as competências, a tecnologia, a estrutura organizacional e, consequente, ações empresariais mais adequadas. Ora, o primeiro passo eu vou estabelecer o propósito da empresa, né? A sua visão, missão, abrangência, princípios e valores e objetivo empresarial. O segundo passo, eu vou ter que fazer análise do ambiente interno, meus pontos fortes e fracos, esse eu controlo, e análise do ambiente externo, ameaças e oportunidades. Feito isso aí, eu cruzo essas informações dos pontos fortes e fracos com as oportunidades e ameaças e observo em que posição a empresa está, se ela é forte, ela é fraca, ela está no ponto de vulnerabilidade ou ela está em ponto de falência. Então, feito isso, eu vou agora para o terceiro passo, formular qual a melhor estratégia, qual o melhor conjunto de decisões, qual o melhor caminho a seguir. E isso vai envolver toda a organização, além de todos os seus recursos, suas estruturas, né, suas tecnologias, seus recursos humanos, etc, etc. Então, as alternativas estratégicas de organização, elas vão se dar dentro de informações que são produzidas, nós chamamos de cenários, né? Você tem tendência do mercado, e dessa tendência pode virar cenário, e desse cenário, que é uma construção das informações do ambiente interno e do ambiente externo, eu crio um cenário, então o cenário é positivo. Eu vou então, formular estratégia, minha empresa vai formular estratégia de crescimento, por exemplo, porque existe uma oportunidade. Mas imagine, a empresa é forte, tem muitos pontos fortes, mas surge uma crise como a pandemia. Seria ingenuidade eu fazer, pelo menos para a grande maioria das empresas, fazer uma estratégia de crescimento. Para outras empresas, como por exemplo, no setor farmacêutico, setor de supermercado, houve um crescimento muito grande, né? Mas no restante dos setores da economia, houve um baque muito forte, né? Então, assim, para cada situação, se eu sou do setor farmacêutico, eu tenho que fazer, nesse momento de pandemia, eu tenho que promover um crescimento, porque é uma grande oportunidade, as pessoas estão adoecendo mais, estão buscando mais medicamentos, e quando você vai para o setor de alimentos, principalmente supermercado, né, alimentos, esse setor cresceu muito nesse período agora, porque as pessoas estão dentro de casa, estão consumindo mais, porque antes uma grande maioria se alimentava, por exemplo, nas empresas, agora estão se alimentando em casa, não tem para onde eles irem, o único local de diversão, entre aspas, seria um supermercado, e aí houve um crescimento nas vendas, né? Até aquele velho ditado, numa crise, enquanto alguém está chorando, o outro está vendendo lenço. E quem está vendendo lenço nesse momento é o setor de alimentos e farmacêutico. O restante está chorando. Então, as propostas alternativas de estratégia podem apresentar alternativas de construção de caminhos alternativos, onde pode proporcionar à empresa rotas flexíveis e capazes de adequar a cada momento empresarial a imprevisibilidade. Foi o que eu acabei de falar. Imagine, a minha empresa fez um planejamento estratégico de 8 anos, longo prazo. Durante esses 8 anos, eu quero crescer 20% ao ano. Cresci o primeiro ano 20, mais 20 no segundo, no terceiro, no quarto ano, uma pandemia. Então, eu tenho que ser flexível para modificar essa estratégia de crescimento. Então, eu vou agora propor uma alternativa para essa estratégia de crescimento. Eu vou propor, por exemplo, uma estratégia de nível empresarial de estabilidade. Eu vou parar de crescer, eu não vou fechar, eu não vou demitir funcionário, não vou fazer nada, eu vou ver o que pode ser feito nesse período de crise sem novos investimentos, eu vou manter a empresa. Então, é um momento que eu posso adequar
a essa situação imprevisível que é a pandemia que nós estamos vivendo. Ok? A dinâmica competitiva de mercado busca adaptar a empresa ao seu ambiente competitivo. Isso eu já falei. O mercado, por exemplo, existe um determinado momento, deixa eu pegar aqui no agronegócio. O Brasil é um celeiro do mundo de alimentos, principalmente soja. Então, ele vende soja para uma grande quantidade de países, mas o seu grande comprador é a China de soja. Né? A China hoje compra 60% de toda a soja produzida no mundo, para vocês terem uma ideia do que gigante é a China. Então, o que é que acontece? Os Estados Unidos também vendem soja para a China, né? Outros países fazem isso. O milho. O Brasil vende milho para vários países do mundo. Os Estados Unidos é o maior produtor. Então, o que acontece? Quando o Brasil estava vendendo seu milho, de repente, houve uma crise, uma praga no milho lá dos Estados Unidos. Isso quer dizer que os Estados Unidos não poderá atender o mercado que ele vinha atendendo. E abre um gap, abre uma lacuna para alguns países. Então, nesse momento, o que vai acontecer? O Brasil tem mais capacidade de vender mais milho para outros países, porque aquele mercado dos Estados Unidos, temporariamente, parou de entregar milho para esses outros países. Então, a questão do ambiente competitivo, ele se dá nessa situação. E eu, como empresário, a empresa, como se os seus diretores estratégicos, eles terão que buscarem alternativas de estratégias para cada situação que o mercado exige. Né? Vocês lembram que, recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, houve uma crise, né, de corrupção no mercado de proteínas animais e a Polícia Federal soltou uma nota que tinha papelão na carne. Imediatamente, o mercado internacional, o ambiente competitivo, cortou a compra de carne do Brasil. E que, na realidade, não é verdade isso. O que ocorre é que, quando um produto ele não pode ser mais consumido, essas empresas utilizam a embalagem com papelão, exatamente para não poder ser comercializado. Quando a Polícia Federal chegou lá e viu aquilo, notificou como se fosse uma coisa errada. E, na realidade, aquilo ali é porque a embalagem da carne não é feita com papelão, é feito com outro processo, plástico, etc, etc. Não é com papelão. Então, quando eles embalam no papelão, aquele lote ele não pode ser comercializado. Mas, mesmo assim, nesse mercado, nesse ambiente competitivo, na hora que surgiu uma notícia dessa, que foi terrível para o mercado europeu cortou a compra da carne do Brasil. Então, as empresas têm que estar se adaptando a cada momento a essa situação. O que foi que o mercado de carne do Brasil fez? Passou a vender mais no interno, para o mercado interno, dentro do Brasil. E isso fez com que o preço da carne, para nós, consumidores, o preço dela caiu. Nesse momento agora, que nós estamos vendendo muita carne para o exterior, proteína animal, acontece que o preço da carne está lá em cima. Então, é um mercado, um ambiente muito competitivo e as empresas necessitam estarem se adaptando a todo momento. Ok? Existem 3 tipos de estratégias, né, hierarquicamente falando, dentro de uma organização. Toda organização, quando ela vai formular suas estratégias, ela tem que se preocupar com a estratégia corporativa, isso a gente já falou em aulas passadas, a estratégia de unidade de negócio e estratégia funcional. Então, cada nível desse, nível corporativo, empresarial ou organizacional, é a mesma coisa. O nível 1, que é corporativo, empresarial ou organizacional, ele atende toda a empresa, ele tem uma visão de todo o grupo. Por exemplo, você tem o grupo M. Dias Branco. Então, o grupo M. Dias Branco, ele tem a fábrica Fortaleza, massa e biscoito, ele tem um moinho M. Dias Branco, que é trigo, não tem nada a ver com massa e biscoito, ele é fornecedor, ele trabalha com gorduras hidrogenadas, eles têm, o grupo M. Dias Branco tem hotéis, né? Então, as estratégias corporativas, ela vai atender todo o grupo. Mas acontece que quando o M. Dias Branco tem fábrica Fortaleza, moinho, hotéis, cada um desses compõe uma unidade de negócio do grupo. E aí eu tenho que ter estratégias
para cada uma dessas unidades. E o funcional que a gente viu na aula passada, que foi a questão de cada departamento vai ter que estabelecer seus planos, suas ações, dentro da estratégia de unidade de negócio que a empresa estabeleceu. A estratégia corporativa é a que abrange os objetivos e os interesses de todos os negócios da empresa. Eu acabei de falar, por exemplo, pão de açúcar, né, que tem o supermercados, Pão de Açúcar e Extra, o atacado, que é o atacarejo, que é o açaí, tem hipermercado como Extras, tem postos, drogarias como Extra, né? Então, assim, você tem um grupo que quando você vai vai estabelecer uma ação, uma estratégia corporativa, vai atingir todas essas unidades de negócio que compõem o grupo. Os executivos precisam, em termos de corporação, tomar as seguintes decisões: em que tipo de negócio a empresa deve atuar, quais são os objetivos de cada ramo de negócio, como devem os recursos serem alocados para a realização desses objetivos. Então, o M. Dias Branco, como uma organização, ele tem que estabelecer, ele vai atuar em quê? Massas de biscoito, ele vai atuar com posto de combustível, ele vai atuar com hotéis, com moinhos, no caso, trigo, vai trabalhar com gordura hidrogenada, né? Quais são os objetivos de cada negócio desse? O que ele quer atingir? Quais são os resultados finais para cada uma dessas unidades de negócio? E como serão alocados os recursos do grupo para cada unidade de negócio dessa? Então, é importante que na estratégia corporativa seja estabelecido esses pontos. A unidade de negócio, vocês lembram que nós vimos na aula há uns 15 dias, que as estratégias de unidade de negócio, as características dela é de custo baixo, diferenciação ou custo baixo, diferenciação. Essas estratégias, elas são especificamente são genéricas, porque serve para qualquer tipo de negócio. Então, o que acontece? Eu tenho no custo baixo, eu tenho algumas características nessa estratégia de nível de unidade de negócio. Primeiro, o investimento é baixo, o retorno é lento e o risco é baixo. Os produtos não têm sofisticação. Nessa característica de custo baixo, a empresa, o setor financeiro tem um peso muito forte na decisão. Ele não se utiliza muito de P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? Há uma acirrada competição entre preços. Já nas características de empresas que adotam uma estratégia de nível de unidade de negócio, diferenciação, o investimento é alto, o retorno é altíssimo e o risco é alto. Os produtos são altamente sofisticados, tendem a atender um grupo específico, um segmento de pessoas, né, que estão dispostas, são sensíveis a preços mais altos, né? Eles têm como uma característica muito forte o P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento de produtos e de novos produtos. O financeiro dele não tem o mesmo peso do que no outro, que é no custo baixo, porque ele vai ter que comprar o que seja necessário para atender aquele projeto, né? E os preços são muito diferenciados também nessa. E existe um meio termo, que é custo baixo diferenciação. Para isso, as empresas tiveram que se dedicar à qualidade total, inovação de produtos, inovação de processos, alavancar demais a economia de escala. Feito isso, as empresas conseguiram vender um produto diferenciado com preço relativamente baixo. É o caso da Samsung, com seus smartphones, etc., da Dell, de outras empresas que trabalham HP, etc., etc. Então, nessa estratégia de unidade de negócio, as decisões mais importantes são as seguintes: qual a estratégia para competir nesse mercado específico? Você tem, por exemplo, o grupo Edson Queiroz, você tem um mercado da Unifor, que é educacional, tem um mercado da Indaiá, que é água, você tem um mercado de São Vezes, que é comunicação. Então, tem que ser estabelecido qual que é a melhor estratégia. Custo baixo diferenciação ou diferenciação. Que produtos e serviços serão oferecidos? Vai depender exatamente de que estratégia. Se eu for trabalhar com custo baixo, o meu produto tem que ser custo baixo, né? Com aquelas características, sem sofisticação, preço muito próximo do outro, um preço muito acirrado. Se eu vou trabalhar com diferenciação, o meu produto tem que ser altamente diferenciado,
né? Que clientes são prioritários? Ora, se eu estou trabalhando com custo baixo, eu tenho um leque muito maior, porque exige uma quantidade maior de pessoas que são sensíveis a pagar preço baixo. Mas se eu for trabalhar com diferenciação, eu sei que eu vou ter um segmento, um nicho desse pessoal. E se eu for trabalhar com custo baixo de diferenciação, eu vou ter um mercado bem maior, né? Mas eu tenho que ter um produto diferenciado com preço que esse cliente esteja disposto, tenha sensibilidade a pagar. Como deverão ser os recursos? Deverão ser os recursos ser distribuídos dentro do negócio. Então, aí é no planejamento orçamentário para decidir como é que eu vou alocar cada recurso desse. Pessoal, nós estamos falando nas alternativas estratégicas que as empresas utilizam para poder competir em mercados específicos, para que elas possam ter a capacidade de gerar resultados que foram planejados lá no estratégico. Aqui, como eu falei, nós temos, né, são as estratégias genéricas, que são de unidade de negócio, porque serve para qualquer tipo de empresa. Então, nós temos estratégia de nicho de custo baixo, estratégia de nicho de diferenciação, estratégia de nicho de custo baixo de diferenciação. Esses três primeiros aqui, as três primeiras são melhores aplicadas para pequenas unidades de negócio. Aquele exemplo que eu dei. Se você observar a quarta, quinta e sexta estratégia, é a mesma coisa da primeira, segunda e terceira. O que muda é só o nicho. Aqui no nicho é uma pequena parcela de mercado. Enquanto que a estratégia de custo baixo, estratégia de diferenciação, estratégia de custo baixo de diferenciação, ela é para mercado, para grandes mercados. Nicho de custo baixo, nicho de custo baixo. Nós temos, por exemplo, o supermercado aí do bairro. Nicho de custo, estratégia de custo baixo. O Carrefour, por exemplo, está no mundo todo. Ele tem um mercado muito grande. Existem as estratégias múltiplas. É quando uma única unidade de negócio ela faz mais de uma estratégia das estratégias genéricas. Eu dei o exemplo por exemplo, da TAM, que trabalha com um único voo, ele trabalha com primeira classe, executivo e econômico. Às vezes trabalha só com primeira classe e econômico. Então, trabalha com duas estratégias. No econômico, estratégia de nicho de custo baixo, e no primeira classe, estratégia de nicho de diferenciação. As estratégias funcionais, eu já falei, cada estratégia vai trabalhar voltada para atender as estratégias de unidade de negócio, ou seja, a estratégia genérica. Exemplo, se a minha empresa estabeleceu como estratégia de unidade de negócio custo baixo, nicho de custo baixo, todos os meus departamentos terão que trabalhar harmonizado com essa estratégia. Não poderá utilizar outra estratégia. Não pode uma empresa que estabeleceu estratégia de custo baixo e o departamento, por exemplo, de marketing vai trabalhar com estratégia de diferenciação. Isso não existe. Então, a grande característica das estratégias funcionais é que o que são estratégias funcionais, ou seja, áreas funcionais, é o marketing, produção, finanças, recursos humanos, logística. Cada um desses departamentos constitui uma área funcional. Então, quando ela faz o seu planejamento departamental, certo? Ela tem a obrigação de seguir a mesma orientação da estratégia genérica da unidade como um todo. Então, se uma empresa fez uma estratégia de diferenciação, marketing, produção financeira, recursos humanos, logística, todos vão ter que trabalhar com a estratégia de diferenciação. Esse é o grande sentido das estratégias funcionais, né? Então, aqui, só para ilustrar, tipo de operações de produção, serviço, cada uma tem, por exemplo, tipo de operações, projeto de longa duração e baixo volume, uma construção de uma casa. Você tem uma duração e o volume é só uma casa, né? E assim vai, né? Só para... Estratégia corporativa tem que ter ajuste ou negociações, a estratégia de acordo entre empresas que trocam bens ou serviços através de acordos de compromisso. Essas relações são parcerias, são estratégias que são estabelecidas entre as empresas, geralmente nós chamamos de aliança estratégica. Pode ser joint venture e pode ser aliança estratégica como um todo. Computação ou cooptação, o termo cooptação indica fusão. Então, quando uma empresa funde com outra, você tem a empresa A e a empresa B. Elas permutam as ações e criam a empresa C. E essas duas não necessariamente vão continuar. A marca pode. Exemplo, eu tinha a Sadia e tinha Perdigão, duas empresas independentes, de donos, de acionistas diferentes, de donos diferentes.
elas se fundiram, criaram uma terceira empresa chamada BRF. A BRF controla Sadia e Perdigão. Só que, na realidade, não existe mais Sadia e Perdigão. O que ficaram foi as marcas, tanto a marca Sadia como Perdigão. Mas quem comanda essas instituições, essas duas empresas, é a BRF. Ok? Coalizões, estratégia que combina duas ou mais empresas que juntas unem para alcançar um objetivo comum. Né? Existe, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, a Joint Ventures, quando você junta duas ou mais empresas, cria um projeto. Na coalizão há um tempo determinado, na fusão não. Aqui tem o que nós chamamos de tempo determinado. Uma joint venture, por exemplo, ela tem um tempo determinado. Exemplo, se junta a empresa, a Volks, a Ford, a Chrysler e a GE. Essas 4 empresas juntaram e criaram uma empresa. Essa empresa ela só tem uma função, essa que foi criada. Ela não vai controlar nenhuma dessas 4. Ela vai fazer o seguinte, ela vai desenvolver uma bateria que tenha autonomia, vamos dizer, de 1.000 quilômetros. Ela vai desenvolver uma bateria para essas 4 empresas. Se ela desenvolver a bateria, as empresas vão pegar esse projeto e desenvolver para os seus carros. E essa empresa que desenvolveu, ela desaparece. Tá? Mas, às vezes, você desenvolve um determinado produto para comercializar. Então, vamos dizer que a Volkswagen entrou com 20%, a GM 20%, a Chrysler entrou com 40% e a GM entrou com 20%. Na hora de compartilhar, quem vai ganhar mais é a Chrysler, que entrou com 40%. Competição é uma forma de rivalidade entre duas empresas. Né? Então, é normal que as empresas tenham competições, mas essas competições elas são estabelecidas por leis, por norma. O normal é que as concorrências elas sejam concorrências leais, concorrências enxutas, mas existe concorrência selvagem, existe concorrências violentas, desonestas. Então, mas é importante que a competição seja dentro de uma lógica, dentro de padrões de respeito, de atendimento de regras, etc, etc, etc. Ainda da corporativa, eu já falei, né, que são empresas que são estratégias que levam e decide para toda a organização. Aqui eu coloquei a estratégia de negócio, da unidade de negócio, né? Aqui as funcionais também já falei, trouxe só mais para que vocês possam. Existem estratégias e competências essenciais, que eu queria falar um pouco sobre isso, né? As competências essenciais, né? Ela tem que ter um valor percebido, ela tem que agregar valor ao produto ou serviço, que seja percebido pelo cliente, que contribua com a diferenciação entre os concorrentes, não pode ser facilmente copiada pelo concorrente. Então, as competências essenciais de uma empresa é tudo que ela tem que o concorrente não consegue alcançar no mesmo nível que ela tem. Então, por exemplo, você tem uma empresa que tem um excelente atendimento, que tem uma excelente tecnologia, e o teu concorrente, os teus concorrentes não conseguem atingir esse mesmo nível. Né? Aumentar a capacidade de expansão dos negócios. Né? Então, são estratégias que são alguns exemplos. Excelência na operação, né? Inovação de produtos, relacionamento com o cliente. Tem empresa que consegue se relacionar maravilhosamente com os clientes, tem outras que não têm essa mesma competência. Então, pode ser na excelência da operação, como eu já falei, né? O exemplo é um dos empresas automobilísticas em destaque, a Ford no passado e hoje é a Toyota. A Toyota é considerado das empresas que tem a operacionalidade mais, digamos assim, de melhor, né, que se possa imaginar. Eles trouxeram o conceito da qualidade total de uma forma completamente interessante para todas as empresas. No mercado de computadores, a Copag, o Dell são os melhores exemplos. São empresas que têm um diferencial muito grande através da sua parte operacional. Setor de serviços, McDonald's, Walmart, entre outros. Quando você pensa em fast food, você pensa em McDonald's, porque é muito, muito forte. Né? Quando você pensa, por exemplo, em uma máquina de lavar, a primeira coisa que vem à cabeça é a Brastemp. Então, é a excelência de operação dessas empresas. Inovação de produtos, né? Nós sabemos que as empresas buscam, de toda forma, estar inovando seus produtos como uma forma de ter a capacidade de competir no mercado. Então, às vezes, você cria uma estratégia de inovar produto e, para isso,
para que isso ocorra, você tem que ter um excelente P&D, Pesquisa e Desenvolvimento na engenharia. O que é isso? Você vai ter que ter a capacidade de criar novos produtos ou ter já um produto e melhorar através de você agregar valores tecnológicos, geralmente, nesses produtos. Orientação para o cliente, né? As empresas adotam estratégias que são voltadas para as necessidades específicas do cliente. Nós sabemos o seguinte, por exemplo, tem empresas que elas não têm um padrão definido para o produto. Suponhamos que a minha empresa produz porcas, parafusos, né? Esse tipo de produto. E tem uma empresa X que ela precisa de um parafuso que tenha uma especificidade que o mercado não produz. Então, a minha empresa vai produzir. Então, a minha estratégia empresarial é para atender, geralmente são projetos, para cada necessidade do cliente. O cliente, por exemplo, o meu cliente, ele tem como estratégia de inovação do produto. Ele cria um produto, ele necessita, vamos dizer, de parafusos diferenciados que o mercado não oferece. Eu vou lá, projeto esse parafuso, produzo e vendo para ele. Esse é orientado para o cliente. E aqui nós encerramos. Quero desejar a vocês um bom dia, que fique com Deus. Nós vamos postar esse vídeo no AVA, para que os alunos que queiram acompanhar, que não puderam acompanhar as aulas, puderam acompanhar. Então, estará postado no AVA. Um bom dia para todos.